E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar sobre o Philips CDI, um projeto diferente. O CDI é o CD interativo que a Philips queria colocar no mercado e ela lançou um videogame, um aparelho interativo nos anos 90, lançou na Europa na parceria com a Magnavox e a Sony tinha uma pequena participação nesse projeto todo. Vocês vão entender um pouquinho mais dessa história e as curiosidades desse videogame. Vamos com a gente? O CDI foi lançado em dezembro de 91. Ele foi lançado pela Philips em parceria com a Magnavox, que na verdade era uma subsidiária da Philips na Europa. Ele foi lançado na Holanda, mais exatamente. Ele pertence à quarta geração de videogames, que é a geração do Super Nintendo e Mega Drive, que todo mundo queria concorrer na época. Ele tinha a ideia, a princípio, de ser uma estação multimídia, mais ou menos que o 3DO fez alguns anos mais tarde. Então ele rodaria os filmes em CD mais G, karaokê, o disco, o CD mesmo propriamente dito, e o CDI, que é o padrão que eles tinham criado. Inclusive a Philips trabalhava meio em parceria com a Sony nesse padrão novo de CDI, que quer dizer CD interativo. Então, a princípio, inclusive, a ideia dele nem era ser um videogame. O videogame era só um plus do aparelho. Até os primeiros modelos que saíram nem tinham controle de videogame mesmo. Ele foi ter isso um pouco mais tarde. Esse videogame ele tem processador 16 bits de 15 MHz. Ele tem 16 canais de som e o leitor de CD de uma velocidade. Ele foi lançado também com um preço bem alto na época, de $699, mais ou menos o que foi lançado no 3DO, que a gente falou na nossa matéria, que está aí inclusive para você assistir na Games que Pariu. Só que no caso dele, ele foi mostrado mais como um computador mesmo, e não como um videogame. O slogan que a Philips usava na época, inclusive, era CDI, o mundo em um disco. Mas nenhuma das funções ele fez aí com grande competência. Esse foi um dos grandes problemas do aparelho, principalmente um aparelho nesse custo. Eles lançaram, inclusive, vários modelos de CDI. Como eu falei a princípio, o videogame era só uma das opções, era um plus no aparelho. Eles não lançaram ele com a intenção de ser um videogame. Então eles lançaram várias séries. Tem a série 200, que foi o primeiro que foi lançado, a primeira série, que é o meu inclusive, é da série 200, que é o mais simples. Mesmo o mais simples, ele é bem robusto, com saída já de super vídeo, áudio e vídeo e tal. Então tem a série 200, a série 300, que foi feito mais para empresas, eles vendiam para a empresa fazer controle de estoque, pedido, coisa e tal. A série 400, eles já fizeram ele parecido com videogame, fizeram ele em formato um pouquinho menor e com os controles já mais decentes, porque o controle dele parece um controle remoto, é bem ruim de jogar nele. E lançaram também a série 600, que era uma série profissional, feito já para desenvolvedores. Essa série podia ser ligado teclado, mouse, HD, para o pessoal que ia desenvolver aí programas e jogos. Foram lançados também alguns aparelhos de sons mini system com o CDI já embutido. Uma TV foi lançada com o CDI embutido e foi lançado também alguns aparelhos portáteis com tela própria. Então é um CDI portátil com tela própria, que é bem difícil e bem raro de se achar hoje em dia. Say you're watching TV and this guy says, "It's CDI, friends, the next generation CD player that works with your TV." and you'd say, But I have a CD player. then your mom says, No, dear. CDI works with your television. you'd probably feel pretty dumb and maybe even fake it like you'd already experienced the ultimate in games, movies, music, and more. Trust me, babe, I know about this CDI stuff. Now get into CDI starting at $299 with $200 of free software. Como o foco do videogame não eram jogos, os jogos deles eram bem sofríveis, tá? Primeiro que não era o foco principal, segundo que as soft houses europeias, elas estavam bem atrás das soft houses japonesas e das americanas. Então os jogos deles eram bem simples, é mais ou menos comparando os dias de hoje, os primeiros jogos de celular aí, aqueles joguinhos bem bobinhos, simplesinho, para perder aí seus 15 a 20 minutos. Esse era o tipo da maior parte dos jogos do CDI. Ele começou a mostrar interesse, a ganhar interesse no mercado graças a um acordo mal feito
da Philips com a Nintendo, tá? Esse acordo é a parte mais curiosa do videogame. Tudo isso começou por causa do Mega Drive. Hyper Attachment Mega CD. O Mega Drive lançou o Mega CD e a Nintendo queria de todo jeito lançar o seu leitor de CD para ser acoplado no Super Nintendo. E essa história rendeu muito aí no mundo dos videogames. A princípio, a Nintendo fez um acordo com a Sony ia lançar um leitor de CD para o Super Nintendo, e fizeram todo o acordo. Inclusive na Consumer Electronic Show, na CES de 91, a Sony anunciou que iria lançar um leitor de CD para o Super Nintendo. Esse leitor, curiosamente, ia chamar PlayStation. Depois a gente sabe o final da história. E a Sony foi lá nessa feira, mostrou toda orgulhosa que ia lançar um leitor de CD para o Super NES. E acontece que 2 dias depois, a Nintendo foi lá, desmentiu e falou que ia fazer um acordo com a Philips, que agora a Philips ia lançar um leitor de CD para o Super Nintendo. Por quê? A Nintendo sempre foi ruim de acordo com a soft house. Tanto é que a Nintendo é maravilhosa nos seus jogos, mas ela é muito ruim de third parties, né? Aquelas empresas que fazem jogos para todo mundo, eles relutam um pouco para fazer jogo para a Nintendo. A Nintendo é bem ruim de direito e tal. Ela fez um acordo com a Sony, depois ela pulou fora desse acordo, porque ela não queria passar os direitos dos jogos de CD para a Sony. Abandonou essa ideia, traiu, né, a Sony e foi flertar aí com a Philips. Então a Philips começou a desenvolver um leitor de CD para o Super Nintendo. E esse projeto, ele foi atrasando um pouco, devido à incompatibilidade e tal. E nisso foi passando o tempo. Aí saiu, na época, o 3DO e tal. A hora que a Nintendo viu que esse negócio de CD já tinha passado o tempo, ela perdeu o bonde da história, né, nesse CD do Super Nintendo, ela pegou e cancelou esse projeto. Já estava saindo, ia sair caro para ela e já era um negócio muito tardio. Só que nesses acordos que ela fez, ficou uma cláusula no contrato que a Philips poderia usar os personagens da Nintendo para lançar jogo para videogame dela. Aí surgiu o Mario que você não conhece. Desse malfadado acordo aí da Nintendo com a Philips, surgiram 4 jogos, né, que usariam aí os personagens da Nintendo para o Philips CDI. O primeiro jogo a usar os personagens saiu em 93, foi o Link, The Face of Evil, que ele tinha umas cutscenes bem curiosas e duvidosas, né? E o jogo também, seguindo nessa mesma linha aí, um jogo mais de aventura, fugindo um pouquinho do RPG que a gente conhece aí do Zelda tradicional. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Squadala, we are off! Wow, what are all those heads? These are the faces of evil. You must conquer each. Ainda em 93 foi lançado o Zelda The End of Gamelon, que tem umas cutscenes bem toscas, bem curiosas aí, e também, assim como o seu anterior, é um jogo de gosto duvidoso. Em 94 eles lançaram o Zelda's Adventure. Esse eles tentaram fazer o jogo tipo uma imagem mais real, e pela primeira vez você jogaria com a Zelda. Aí, apesar de ser ruim, ele fez justiça, né? Que todo mundo acha que Zelda é o personagem que você joga. Tem essa dúvida de quem não joga videogame, sempre acha que Zelda é o seu personagem, né? Nesse caso, você joga com a Zelda. O que não quer dizer muita coisa, mas é o único da história. E em 94 também lançaram o Hotel Mario.
que é um jogo bem simples, mas é um jogo gostoso de jogar. Ele não chega a ser ruim, é um jogo bem simplesinho, onde você tem que passar pelos cenários, pulando em cima dos personagens da Nintendo, e você tem que fechar todas as portas do hotel aí no menor tempo possível. Esse é um jogo gostoso de jogar e foi o jogo mais vendido do console. Além dos 4 jogos da Nintendo, que vocês viram no vídeo agora há pouco, mais um jogo chegou a ser produzido, ele começou a ser produzido para o CDI. Seria uma sequência do Super Mario World, que é o Super Mario Wacky World. E eu não sei por que motivo ele foi cancelado, mas esse jogo, ele é muito bem feito. Tem várias demos na internet, tem até versões para baixar e jogar. É lógico que elas têm um monte de bug, que é só um demo, né? Uma versão que não foi aí terminada. Ele é um jogo que parecia muito com Super Mario World, inclusive os cenários e os gráficos já lembravam um pouquinho mais o jogo do Super NES, mas esse jogo nunca chegou a ser lançado, mas mesmo ele sendo só uma promessa e pelos vídeos, ele era o melhor de todos. Até isso tem de ruim na história do CDI. O único jogo que poderia ser bom, né, da Nintendo para ele, foi cancelado. Essa história do Mario Wacky Worlds é bem conhecida e tem muitos vídeos na internet aí. Agora, um jogo que ele começou a ser produzido e pouca gente conhece, é um outro jogo do Mario, que ela começou a produção de uma desenvolvedora de Toronto, se não me engano chama Sigan, essa desenvolvedora. Ele chama Mario Takes America. Nesse jogo, a intenção dos caras era o Mario conhecer os pontos turísticos dos Estados Unidos. Então você ia passar por lagos conhecidos, o Canyon e tal, sempre com aquela imagem de fundo digitalizada, né, que o videogame tinha capacidade de fazer isso, e com o Mario desenhado em cima. Para chegar lá você ia pegar ônibus, trem e tal. Ia ser uma aventura para você visitar os pontos turísticos dos Estados Unidos. Também ficou só no papel e nunca chegou a ser lançado. Apesar dos jogos deles serem bem simples, como eu citei já, foram lançados ao todo 136 jogos para o console. Tem alguns jogos bem interessantes, né? Tem um jogo chamado Mutant Rampage que eu vi esses dias, eu inclusive estou tentando comprar ele, é um jogo de aventura, né? Um jogo tipo Final Fight que vai andando e batendo, bem legal, tem uns mutantes na tela bem interessantes. Tem muitos jogos de PC, conversando, né, como o Myst, como o Seven West que está rolando ali, né? Ele saiu também muitos jogos simples, de tabuleiro, tipo gamão, jogo da forca, jogo de auditório, né? Que inclusive tem o Aprendiz, que na capa do jogo tem o Trump, né? Que ele fazia o programa Aprendiz lá, na época do famoso topetinho dele lá, a peruca, né? Tem o Merlin, o jovem aprendiz dele, que é muito legal também. Tem 2 jogos de Natal, também o Christmas Crisis e o Christmas Country. Então ele tem alguns jogos bons, né? Tem assim uma super produção, mas tem alguns jogos bons, como a gente já falou mais uma vez, né? O foco dele não era ser um videogame. E mesmo assim vocês verem, né? Como que o nome tem peso, né? Os jogos mais vendidos dele foram o Mario Hotel e em segundo foi o Zelda Adventure. Mesmo o Zelda sendo muito ruim, mas o nome tem muito peso, né? A curiosidade acabou sendo aí os 2 jogos mais vendidos do console. Como a gente citou, né, em 94, quando a Philips resolveu fazer uma linha mais voltada para o videogame, mais parecendo um videogame, né, o jogo que vinha junto era esse aqui, o Burning Cyclone. Inclusive a gente está mostrando que tem umas capas bem interessantes, personalizadas, eram bem feitos o acabamento dos jogos, pelo menos do produto, né? E esse jogo foi o 3º jogo mais vendido do console. Depois dos 2 jogos aí da Nintendo, o jogo que mais vendeu foi esse aqui. E em 92 tem mais uma curiosidade. A Philips da Holanda, ela fez uma parceria com a CDMatics. Ela fez uma rede para o Philips CDI e foi lançado na Holanda, né? Ele chamava TeleCDI ou TeleCDI, né? E foi usado na época por alguns supermercados e algumas empresas que faziam o serviço de entrega. Elas usavam o videogame daí para fazer de forma profissional, né? Que era aquela série 300 que a gente citou, que era usado mais para aplicação aí da indústria, uma aplicação profissional. Foram lançados alguns acessórios, né, para o CDI, como o mouse, touchpad, o rollerpad, controle, o joystick, né, mais propriamente dito, joystick sem fio, né, alguns
acessórios meio básicos para o aparelho. Ele foi produzido até 98 e ele vendeu cerca de 1 milhão de unidades. O número não é tão baixo assim em unidades, mas se basear pelo tempo que ele ficou no mercado, de 91 até 98, ele vendeu muito mal, e principalmente levando em conta que ele tem esse monte de modelo, né? Esse videogame ele foi lançado na Europa, como nós citamos já, e foi para os Estados Unidos, onde ele não foi muito bem também, e nunca chegou a vir para o Brasil. Eu vi ele, a minha experiência com ele, eu tive locadora nos anos 90, eu tive quase todos os consoles por causa da locadora, mas eu não tive contato com o CDI. Eu conheci ele uma vez na falecida UD, que tinha aquela feira em São Paulo, né, de utilidades domésticas. Eu fui até lá, e lá na época, né, nos anos 90, eu vi um CDI, e o jogo que eu vi lá é esse jogo de tênis aqui. Estava ligado, rolando o jogo de tênis. Eu achei muito interessante na época, que era uma imagem bonita, parecendo quase que um filme, né, coisa que não tinha até então na época, né, no Mega Drive e no Super NES. Mas ele ficava, a parte boa ficava só na imagem, né? A parte prática aí, que é a jogabilidade e a reação do controle e tal, deixa muito a desejar. Valendo! Então, finalizando, né, a gente falou que vendeu quase 1 milhão de unidades, só que nesse tempo todo que ele ficou, ele acabou dando um prejuízo de cerca de $1 bilhão para a Philips. É a estimativa que a Philips tem de prejuízo com esse videogame. Ele não deixou aí muita coisa para a história. O 3DO, 2 anos mais tarde, usou mais ou menos essa base, né, de ser um sistema interativo, só que muito mais elaborado e muito mais aproveitado, inclusive, do que o CDI. O que ficou mais do que o aparelho em si são as histórias curiosas, né, desses jogos da Nintendo lançados para ele, dessas histórias todas de licença aí, que acabam levantando mais curiosidade do que o aparelho em si. Lembrando que a gente faz parte do VGDB, né, o Museu Virtual dos Videogames. Lá você vai achar informações de todos os videogames, inclusive desses que a gente mostrou aqui hoje. Espero que tenham gostado mais uma vez. Se inscreva no nosso canal e até o próximo Games que Pariu.